Se você valoriza mesmo o que você tanto quer, o que você tanto busca, então por que é que você não busca isso de todo o coração? Esse é o nosso 5º episódio dessa série sobre cultivar uma vida de oração e eu já falei sobre muita coisa até agora. Já falei sobre a importância de nós orarmos com fé, de nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. E hoje eu queria conversar com vocês sobre a importância da gente orar com persistência. George Miller disse uma vez que não basta começar a orar, mas devemos continuar orando com paciência e persistência até obtermos uma resposta. Jesus sempre gostava de explicar as coisas do reino dos céus por meio de parábolas. E Jesus contou para os discípulos dele uma parábola para mostrar para eles a importância de orar sempre e nunca desanimar. É a parábola da viúva persistente. E Jesus vai contar essa história sobre uma viúva que mora em uma cidade que tem um juiz que é muito injusto, que ele não se importa com o sofrimento das pessoas, ele não tá nem aí para resolver a causa das pessoas. Mas essa viúva tem uma causa, ela precisa de ajuda e ela vai dia após dia importunar aquele juiz pedindo que ele resolva a causa dela. E aí Jesus diz: por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus faz essa pergunta no final e eu acho ela muito interessante. Será que quando ele vier para buscar sua noiva, ele vai encontrar pessoas que tenham essa fé de insistir, mesmo depois de tantos nãos? A viúva estava sendo atendida por um juiz que era injusto. E até mesmo o juiz injusto foi vencido ali pelo cansaço e ele atendeu o pedido daquela viúva que clamava por justiça. Quanto mais o nosso Deus. Eu não estou dizendo que a gente vai vencer Deus no cansaço, ou que a gente tem que ficar insistindo muito, às vezes, em coisas que nem são da vontade de Deus. Por isso que é importante você assistir aquele vídeo onde eu falo sobre o segredo das orações respondidas. Mas isso significa que a gente precisa, sim, orar com fé e com persistência. Muitas vezes a gente desiste muito fácil. A gente ora uma vez por uma coisa e acha que já está o suficiente. Quando o Senhor deseja que nós tenhamos uma constância na oração e que a gente não ceda ao desânimo. Eu conheço uma irmã que ela orou mais de 25 anos pela conversão do esposo dela. E ela poderia ter desanimado, ela poderia ter desistido. E depois de mais de 25 anos, o esposo dela entregou a vida a Cristo. A oração dessa irmã foi respondida. Não foi respondida no dia em que ela orou pela primeira vez ou no primeiro ano de oração. A gente desiste tão fácil, a gente desanima tão fácil e o Senhor tem grandes coisas ainda para fazer em nossas vidas se nós estivermos dispostos a persistirmos na oração. Tiago, capítulo 5, versículo 16, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia a respeito da oração. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Só que o versículo 17 continua dizendo assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Por mais que eu considere Elias um profeta extraordinário, um homem de Deus assim, sem precedentes, a palavra diz que ele era um homem como a gente. Era sujeito às mesmas paixões, aos mesmos desejos. Inclusive Elias, em determinado momento ali, depois de ele vencer os profetas de Baal, depois de toda aquela cena, Elias se entristece e pede a morte diante de Deus. Então ele era uma pessoa como a gente, com as mesmas fraquezas que a gente tem. E Elias conseguiu muitas coisas por meio da oração. Para mim, um dos textos da Bíblia que mais me confronta em relação à persistência na oração é o texto que está lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7. O Senhor Jesus diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. É só pedir, o Senhor tá ali. A gente que não presta, a gente sabe dar coisas boas para aqueles que pedem. Imagine o nosso Pai Celestial, que é infinitamente amoroso, bondoso, compassivo e misericordioso com a gente. Eu creio que a palavra de Deus é verdadeira. Tudo que tá aqui, cada palavra, cada versículo é verdadeiro. E o versículo 8 diz que todo aquele que pede recebe, aquele que procura encontra, e aquele que bate tem a porta aberta. Se a gente realmente procurar com afinco, nós vamos obter respostas. Talvez essas respostas não sejam de acordo com as minhas expectativas, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando o Senhor responde às nossas orações, talvez Ele não responda do jeito que a gente espera que Ele responda, mas a vontade dele sempre prevalece. A vontade dele é boa, ela é perfeita, é agradável, e nós precisamos pedir. O que custa? O não, a gente já tem. Eu sempre gosto de trabalhar com essa premissa. Para qualquer coisa na vida, meu querido, você já tem um não. Então, o que custa pedir? Falar, Senhor, tem isso aqui, eu quero muito. Se o Senhor puder me dar, e peça insistentemente. E com o passar do tempo, seu coração vai sendo alinhado e você ou vai entender que aquilo não era da vontade de Deus e que não era para você, e o Senhor vai te mostrar coisas novas para almejar e desejar, coisas melhores, mais profundas. Ou o Senhor vai trabalhar no seu coração para que você aprenda a esperar e exercitar a sua confiança em Deus. Ou então o Senhor vai te dar logo, se for do agrado dele, se for da vontade dele. Não cabe a nós questionar ou apressar o tempo de Deus. Isso não tá no nosso controle, isso depende totalmente dele. Mas o que tá no nosso poder é o quê? Orar. Eu sinto que a gente precisa ser mais ousado em relação às nossas orações. Parece que a gente pega Deus e coloca ele numa caixinha e limita o poder dele. Isso aqui é demais pra eu pedir pra Deus, ou isso aqui não é tão importante assim, não é tão significativo assim. A gente precisa pedir, a gente precisa entregar isso a Deus. No episódio em que eu falei sobre murmuração, eu disse, a gente se reclama tanto, ai, tal coisa nunca deu certo na minha vida, mas às vezes você nunca orou, ou se orou muito pouco por aquilo e já quer uma resposta. A gente tem que aprender a ter paciência, esperar com paciência no Senhor. Eu sei que é fácil falar de paciência quando você não tá tendo que esperar nada, mas quando a gente tá vivendo um momento de espera, é muito difícil ter paciência. Nós precisamos estar presentes e conscientes enquanto nós oramos, e precisamos, acima de qualquer coisa, termos fé de que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Claro que precisamos ter humildade no nosso coração também, e reverência de entender que o Senhor não é um gênio da lâmpada, o Senhor não é um Papai Noel e nem se propõe a ser. Essa comparação de Deus ser como um pai me faz pensar muito que um pai e uma mãe não dão tudo que o filho quer, mas dão tudo que o filho necessita. Tanto é que o exemplo que Jesus usa é do pão e do peixe. O filho pede coisas essenciais e o pai não nega aquilo. Então, talvez o Senhor não te dê aquilo que você quer, mas Ele vai te dar aquilo que você precisa. Se você acha que isso que você tanto almeja, isso que você tanto quer é tão importante, peça isso com mais convicção, peça isso com mais ousadia, com mais fé, com mais persistência. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, que tenha de alguma forma edificado sua vida, e eu espero você aqui no próximo vídeo. Um beijo e tchau!